Imagina só, depois de um longo período de 21 anos sob um regime autoritário, o Brasil finalmente começava a respirar um ar diferente, um ar de esperança. Essa é a história de como uma nação inteira lutou para reencontrar a própria voz e reescrever o seu futuro. E tudo isso culminou num dos documentos mais importantes da nossa história, a Constituição de 1988. Aquele silêncio, sabe? O silêncio que foi imposto pela ditadura começou a ser quebrado pelas vozes que tomaram as ruas. Milhões de brasileiros sonhavam com um país livre, onde a palavra democracia deixasse de ser um perigo para se tornar de novo um direito. E no meio de tanta incerteza, uma pergunta ecoava em todo lugar: como é que se começa de novo? 21 anos. Por todo esse tempo, um regime autoritário impôs o silêncio. E esse número não é só sobre tempo, sabe? É sobre o peso que uma geração inteira carregou, uma geração que cresceu sem o direito básico de escolher os próprios líderes. Isso, claro, alimentou um desejo imenso de mudança. Então, vamos lá. O comecinho dos anos 80 foi um ponto de virada total. O país estava numa crise econômica braba, inflação nas alturas e uma insatisfação popular que simplesmente não dava mais para segurar. O povo, sentindo na pele o peso da repressão e da crise, decidiu que era hora de voltar para as ruas. E foi nesse cenário que nasceu um dos maiores movimentos populares da nossa história, as Diretas Já. O mais incrível disso tudo foi essa união, uma união que parecia improvável de setores tão diferentes da sociedade. Pensa bem, artistas, operários, estudantes, todo mundo junto com uma única e poderosa exigência, o direito de votar direto para presidente. E aqui a gente vê que a coisa foi uma verdadeira montanha-russa de acontecimentos. O movimento Diretas Já mobilizou o país inteiro, mas num golpe bem duro, a emenda pelas eleições diretas foi derrotada no Congresso. Mesmo assim, a pressão do povo foi tão, mas tão forte que não teve como recuar. A transição foi forçada e acabou resultando na eleição indireta de Tancredo Neves lá em 1985. Mas a história, como sempre, reservava uma reviravolta daquelas. Tancredo, que era o grande símbolo dessa transição toda, ficou doente e faleceu antes mesmo de tomar posse. E aí coube ao vice dele, José Sarney, a responsabilidade imensa de conduzir o país nesse caminho super delicado de volta à democracia. E com essa transição já acontecendo, um novo capítulo começou a ser escrito em 1987, a Assembleia Constituinte. Deputados e senadores eleitos pelo povo se reuniram com uma missão muito clara: criar as novas regras do jogo e, mais importante, garantir que a voz do povo nunca mais fosse silenciada. E o resultado desse trabalho todo recebeu um nome muito poderoso do relator Ulisses Guimarães. Ele a batizou de Constituição Cidadã. E esse nome, olha, não foi por acaso. Era um recado bem direto de que, a partir daquele momento, o foco da lei maior do país seria nos direitos e na dignidade de cada cidadão. Tá, mas na prática, o que essa Constituição trouxe de concreto? Bom, conquistas históricas. Ela não só restaurou o direito ao voto direto e à liberdade de expressão, mas foi além. Estabeleceu as bases para um sistema de saúde público e universal, garantiu acesso à educação e incluiu proteções pela igualdade que nunca tinham existido antes. Era, de fato, um recomeço. Mas nem tudo são flores, né? A democracia não nasceu perfeita. A promulgação da Constituição foi, sim, um marco de esperança, mas o país ainda carregava feridas muito, muito profundas deixadas pelo regime autoritário. Esse slide aqui mostra um contraste que é fundamental para a gente entender o período. De um lado, você tinha a promessa de direitos, de igualdade. Do outro, uma realidade marcada por uma desigualdade social gigante, escândalos de corrupção e uma desconfiança enorme da população na política. O caminho para transformar a promessa em realidade, bom, ele seria longo e bem difícil. As instituições da democracia foram reconstruídas, mas aquele espírito autoritário, aquela cultura de não participação, ainda assombrava a sociedade. O que essa frase quer dizer, no fundo, é que conquistar o direito ao voto era só o primeiro passo. O desafio de verdade era construir uma cidadania ativa, uma cidadania vigilante. E toda essa reflexão nos joga para uma pergunta que continua muito viva até hoje. Se a gente olhar para os desafios atuais, da desigualdade até a polarização política, será que o Brasil conseguiu superar por completo as sombras daquele passado autoritário? No final das contas, é fundamental entender que a Constituição de 1988 foi muito mais que um texto de lei. Ela foi o símbolo de um povo que escolheu recomeçar, que decidiu se reinventar a partir das ruínas do autoritarismo.
Isso nos leva a uma definição bem importante. A democracia não é um lugar onde a gente chega e pronto, está garantido para sempre. Ela é, na verdade, um sistema frágil. Ela depende diretamente do nosso cuidado, da nossa memória para não repetir os erros do passado e da nossa consciência para defendê-la. E a gente encerra com esse pensamento. A história da Constituição de 88 nos ensina que a liberdade, conquistada com tanta luta, não é um presente. É uma conquista diária, uma responsabilidade que precisa ser exercida e protegida, todos os dias, por cada um de nós.